Empregada de mesa pobre salva bilionário moribundo. A reação dele muda a vida dela para sempre. E se um único momento de bondade pudesse mudar duas vidas para sempre? Rachel limpou a mesma mesa pegajosa pela terceira vez naquela noite, os seus tênis gastos a ranger no chão xadrez da cafetaria. Aos 35 anos, ela servia café e torta na Mel's Corner Diner há mais de uma década, observando o mundo mudar através das janelas manchadas de gordura, enquanto a sua própria vida permanecia teimosamente a mesma. O turno da noite significava menos clientes, mas cada gorjeta era importante quando se está a criar uma filha de 7 anos sozinha. Naquela terça-feira, à noite de outubro, com a chuva de outono batendo contra o vidro, Rachel notou o homem na cabine do canto. Ele tinha pedido café preto uma hora antes, mas não tinha tocado nele. Algo na forma como ele segurava o peito, o brilho pálido na testa, fez o estômago dela apertar de preocupação. Ela já tinha visto aquele olhar antes, o seu pai pouco antes do ataque cardíaco que o levou. De onde está a assistir esta noite? Já teve um momento em que tudo mudou num instante? Rachel sempre foi boa a ler as pessoas. 12 anos a servir à mesa ensinaram-na a perceber o empresário que escondia os papéis do divórcio debaixo do jornal. A senhora idosa que pediu sopa apenas para ter alguém com quem conversar. O caminhonista que contou o dinheiro 2 vezes antes de fazer o pedido. Era uma habilidade de sobrevivência num trabalho em que a sua gentileza determinava se conseguiria pagar o aluguer. O homem na mesa 7 era diferente. O seu fato provavelmente custou mais do que Rachel ganhava em 6 meses, mas o dinheiro não conseguia esconder o cansaço gravado no seu rosto. David Harrison, embora ela ainda não soubesse o nome dele, tinha conduzido 3 horas desde a cidade após mais um dia de 18 horas a gerir o seu império tecnológico. Os avisos do seu médico sobre o estresse ecoavam na sua mente enquanto ele saía da autoestrada, desesperado por um lugar tranquilo para pensar. Mais café, querido? Rachel aproximou-se com a cafeteira, notando como a respiração dele parecia superficial. Apenas a conta, por favor. A sua voz estava tensa, educada, mas distante. David tinha aprendido a manter as barreiras. Aos 42 anos, tinha construído uma empresa de $1.000 milhões, mas perdeu o casamento, a saúde e, na maioria dos dias, o seu sentido de propósito ao longo do caminho. Rachel colocou a conta na mesa e hesitou. A sua filha Lily sempre dizia que ela se preocupava demais com estranhos, mas Rachel não conseguia evitar. Está a sentir-se bem? Parece um pouco pálido. David tentou sorrir, tentou dispensá-la como sempre fazia. Mas então a dor o atingiu. Aguda, esmagadora, irradiando pelo seu braço esquerdo como um raio. A chávena de café escorregou dos seus dedos, estilhaçando-se no chão numa nuvem de líquido escuro e cerâmica branca. Senhor. Rachel estava ao lado dele instantaneamente quando David se curvou, com o rosto cinzento como o céu de novembro. Senhor, fique comigo. Qual é o seu nome? David, ele ofegou, com uma mão pressionada contra o peito. Não consigo respirar. O treino de Rachel no trabalho voluntário no Corpo de Bombeiros entrou em ação. Ela tinha feito aulas de RCP depois que o pai morreu, jurando nunca mais se sentir tão impotente. David, olhe para mim. Sou a Rachel. Está com dores no peito, mas vai ficar bem. As suas mãos tremiam enquanto ligava para o 112, mas a sua voz permaneceu firme. Preciso de uma ambulância no Mel's Corner Diner, na Route 34. Homem de meia idade, dores no peito, dificuldade em respirar. Ela ajoelhou-se ao lado da mesa de David, com uma mão no ombro dele. Eles estão a chegar, David. Continue a respirar comigo. O restaurante estava vazio, exceto pelo velho Pete no balcão, que observava com olhos preocupados. Rachel pegou numa toalha limpa, umedeceu-a com água fria e pressionou-a suavemente na testa de David. Há alguém a quem eu deva ligar? Família. David abanou a cabeça fracamente. Não havia ninguém. A sua ex-mulher tinha se casado novamente, os seus pais já tinham falecido e os seus parceiros de negócios eram mais concorrentes do que amigos. Ali estava ele, valendo mais dinheiro do que pequenos países. E uma estranha era a única pessoa a segurar a sua mão enquanto a dor rasgava o seu peito. Fique aqui, sussurrou ele. Por favor. Rachel apertou a mão dele com mais força. Não vou a lugar nenhum. À distância, sirenes soavam através da chuva, ficando mais altas a cada segundo. O aperto de David na mão dela era a única coisa que o mantinha consciente,
e a presença constante de Rachel era a única coisa que mantinha o seu pânico sob controle. Nenhum dos dois sabia que aquele momento mudaria tudo o que importava nas suas vidas. Os paramédicos invadiram o restaurante como uma onda de urgência organizada. Rachel recuou quando eles cercaram David, mas ele alcançou a mão dela novamente. Chorou. Novamente, com um olhar suplicante. Não vá embora, ele conseguiu dizer entre as respirações com a máscara de oxigênio. Eu vou atrás no meu carro, ela prometeu, embora não tivesse ideia do porquê. O seu turno ainda não tinha acabado. A sua babá só era paga até meia-noite, e aquele homem era um completo estranho. Mas algo nos olhos dele a lembrou de Lily durante tempestades, com medo e precisando de alguém por perto. No Mercy General Hospital, Rachel sentou-se na sala de espera, ainda vestindo seu uniforme manchado de café, sentindo-se completamente deslocada entre as paredes estéreis e as conversas em voz baixa. Ela ligou para a Shrakarjan, sua vizinha, para cuidar de Lily, explicando que chegaria tarde, sem realmente explicar o motivo. O que ela poderia dizer? Que estava sentada em um hospital à espera de notícias sobre um homem que conhecia há 2 horas? Senhora, um médico em jaleco verde se aproximou. Está aqui para ver David Harrison. Rachel acenou com a cabeça, subitamente nervosa. Ele está bem? Está estável. Sofreu um grave episódio cardíaco induzido por estresse, mas o detectamos a tempo. Salvou-lhe a vida ao ligar quando ligou. O sorriso do médico era cansado, mas genuíno. Ele tem perguntado por si. Atravessar a unidade cardíaca parecia surreal. David parecia menor na cama do hospital, ligado a monitores que emitiam bipes constantes, mas os seus olhos estavam alertas e brilharam quando ela entrou. Você veio. A sua voz estava mais forte. Eu disse que viria. Rachel puxou uma cadeira para perto da cama dele. Como te sentes? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, mas vivo. David estudou o rosto dela. Olhou para ela pela primeira vez. Olhos gentis, rugas de preocupação que revelavam muitos dias difíceis. Mãos que trabalharam por tudo o que conquistaram. Preciso de te contar uma coisa. Rachel esperou, observando-o reunir coragem para dizer o que precisava. O nome no meu cartão de crédito. Harrison Industries. É a minha empresa. Não sou apenas David. Sou David Harrison. Ele esperou por um reconhecimento, pela mudança que sempre acontecia quando as pessoas percebiam quem ele era. Mas Rachel apenas parecia confusa. Isso deveria significar algo para mim? Pela primeira vez em anos, David riu. Riu de verdade. Ali estava alguém que salvara a sua vida sem saber o seu patrimônio líquido, sem calcular o que poderia ganhar. Eu dirijo uma empresa de tecnologia, uma grande empresa. Sou muito rico. A expressão de Rachel mudou então, não para ganância ou cálculo, mas para algo que fez o coração de David afundar. Distância, cautela, o mesmo olhar que Lily tinha quando as crianças na escola se gabavam de brinquedos que ela não podia comprar. Oh, ela começou a levantar-se. Eu devo ir. Tenho a certeza de que tem pessoas que deveriam estar aqui em vez de mim. Não, a mão de David segurou a dela. Por favor, não há mais ninguém. E estás aqui porque escolheste estar, não por causa do que posso dar-te. Sabes como isso é raro? Os monitores apitaram mais rápido quando as emoções dele aumentaram. Rachel recostou-se na cadeira, os seus instintos de enfermeira superando o seu desconforto. Está bem, vou ficar um pouco mais. Se este momento de conexão inesperada tocou o teu coração, por favor, dá um like no vídeo. Às vezes, os encontros mais importantes acontecem nos lugares mais comuns. David fechou os olhos, ainda segurando a mão dela, sentindo-se verdadeiramente seguro pela primeira vez em anos. Mas nenhum dos dois viu o fotógrafo do lado de fora da janela, nem sabia que, pela manhã, a sua história seria notícia de primeira página. 3 dias depois, a vida tranquila de Rachel explodiu. A foto do jornal mostrava-a segurando a mão de David no hospital, com uma manchete que a deixou com o estômago embrulhado. O anjo misterioso do bilionário. Empregada de mesa local salva a vida de magnata da tecnologia. O seu telefone não parava de tocar desde o amanhecer. Mãe, há pessoas com câmaras lá fora. Sussurrou Lily, espreitando pelas cortinas rasgadas do apartamento. Aos 7 anos, ela não entendia por que estranhos queriam falar com a sua mãe, mas podia sentir a ansiedade de Rachel
como um cobertor pesado sobre a sua pequena casa. Rachel ligou para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos, porque os repórteres estavam acampados do lado de fora do Mel's Diner, perguntando aos clientes sobre a heroína empregada. Ela se sentia exposta, vulnerável, como se sua privacidade tivesse sido roubada e vendida para entretenimento. O telefone tocou novamente. David ligando pela quarta vez naquele dia. Por favor, Rachel, deixa-me explicar. Não há nada para explicar. A sua voz estava tensa de exaustão. Não me deves nada. Fiz o que qualquer pessoa faria. Mas quero ajudar. Sei sobre os teus empréstimos estudantis, as contas médicas da tua filha do ano passado. O sangue de Rachel gelou. Como sabes disso? O silêncio entre eles se prolongou, pesado com o arrependimento de David. Pedi a alguém para investigar. Queria saber como ajudar adequadamente. Investigaste-me? A voz de Rachel falhou, como se ela fosse algum tipo de projeto. David sentou-se no seu escritório na cobertura, rodeado por luxos que agora pareciam sem sentido. Ele lidou com tudo isso da maneira errada, abordando a vida de Rachel como um problema de negócios a ser resolvido, em vez de entender que ela era uma mulher orgulhosa que nunca pediu caridade. Não foi assim. Eu só queria... Eu sei o que querias. Homem rico sente-se culpado. Atira dinheiro a uma empregada pobre. Todos se sentem melhor. Rachel enxugou as lágrimas que se recusava a deixar cair. Bem, eu não sou a tua dedução fiscal. Isso não é justo. A dor de David transpareceu. Tu não sabes como é. Todas as amizades, todos os relacionamentos, todos querem algo. Tu eras diferente. Tu nem sabias quem eu era. E mesmo assim... E agora eu sei. Rachel olhou para Lily a colorir na mesa da cozinha, tentando fingir que não estava a ouvir. Eu sei que és o tipo de pessoa que investiga alguém em vez de simplesmente perguntar. Quem acha que o dinheiro resolve tudo? A chamada terminou em silêncio. David olhou para o seu telemóvel, sentindo-se mais sozinho do que quando estava no hospital. Passou 42 anos a construir muros para se proteger das pessoas que queriam o seu dinheiro. E agora tinha perdido a única pessoa que não queria. Rachel sentou-se no sofá, abraçando Lily enquanto helicópteros sobrevoavam e repórteres batiam nas portas dos vizinhos. Ela cresceu pobre, mas orgulhosa, criada por pais que acreditavam em ganhar o que se tinha. A investigação de David parecia piedade, e piedade era algo que ela não podia aceitar. Mamãe, por que estás a chorar? A mãozinha de Lily tocou a bochecha de Rachel. Só estou cansada, querida, só cansada. Você já enfrentou algo assim? Quando a bondade se torna complicada e o orgulho impede a ajuda? Conte-nos nos comentários como você lidaria com tal situação. Mas em seu escritório, a 80 quilômetros de distância, David estava a aprender algo sobre si mesmo. Pela primeira vez, alguém tinha recusado o seu dinheiro. E em vez de alívio, ele sentiu-se devastado. 2 semanas passaram como uma tempestade lenta. A atenção da mídia diminuiu quando um escândalo envolvendo uma celebridade tomou conta das manchetes, mas os danos permaneceram. Rachel voltou ao trabalho, suportando olhares de simpatia e conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava das mesas. A história a retratava como uma santa ou uma caçadora de fortunas, e ela odiava as duas versões. David, por sua vez, não conseguia se concentrar nas reuniões do conselho ou nos relatórios trimestrais. O seu assistente atendia ligações de instituições de caridade que queriam doações em homenagem ao seu anjo. Enquanto ele olhava pela janela do escritório, imaginando como havia destruído a conexão mais genuína que já havia feito. A virada aconteceu numa quinta-feira à noite. Rachel estava a fechar a lanchonete sozinha quando encontrou o envelope enfiado debaixo da porta. Sem logotipo, sem remetente, apenas o nome dela e uma caligrafia cuidadosa. Dentro havia uma carta escrita à mão e uma pequena fotografia. Rachel começava a carta. Escrevi esta carta 12 vezes tentando encontrar palavras que não soassem como desculpas. Eu errei ao investigar a sua vida. Eu errei ao pensar que o dinheiro poderia consertar o que eu destruí. Mas preciso que você entenda algo sobre aquela noite. Passei 20 anos construindo uma empresa, fechando negócios, cercado por pessoas que veem cifrões quando olham para mim. Eu estava a morrer naquela noite. Não apenas do ataque cardíaco, mas da solidão que eu nem reconhecia mais. Quando me seguraste a mão, quando ficaste, porque querias,
não porque te pagavam para isso. Foi a primeira conexão humana real que tive em anos. Sei que não precisas de ser salva. Tens te salvado a ti própria e a tua filha muito bem. Mas talvez pudéssemos salvar-nos um ao outro de estar tão sozinhos. A fotografia era de David aos 7 anos, ao lado de uma mulher com um uniforme de restaurante. A sua mãe explicava a carta que tinha 3 empregos depois que o pai dele foi embora, que lhe ensinou que bondade não era o que você podia dar, mas o que você escolhia dar de coração. Ela teria gostado de você, concluía a carta. Ela teria dito: você tem boas mãos, mãos que ajudam sem contar o custo. Não estou a pedir perdão. Estou a pedir mais uma oportunidade para conhecer a pessoa que me via apenas como David, não como David Harrison. Rachel enxugou os olhos com as costas da mão. Algo se mexeu no seu peito. Ela pensou na sua própria mãe, que limpava prédios comerciais à noite para pagar os sonhos de Rachel de estudar enfermagem, que nunca se concretizaram, que lhe ensinou que o orgulho era importante, mas que também era importante reconhecer quando alguém estava genuinamente arrependido. Na manhã seguinte, Rachel dirigiu até a Harrison Industries. O prédio era todo de vidro e aço, intimidante e frio, mas ela se lembrou do homem vulnerável na cama do hospital. O medo em seus olhos, que não tinha nada a ver com riqueza e tudo a ver com um ser humano. A assistente de David pareceu surpresa quando Rachel disse seu nome. Minutos depois, David apareceu no saguão com esperança e terror em seu rosto. Recebi sua carta, disse Rachel simplesmente. E Rachel estudou o rosto dele. O mesmo cansaço, a mesma solidão que ela reconhecera naquela primeira noite. E acho que a sua mãe estava certa sobre as boas mãos. Mas da próxima vez que quiser saber algo sobre mim, basta perguntar. Se está a gostar desta história e quer ver como a conexão entre Rachel e David se desenrola, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes como este. O sorriso de David era mais brilhante do que qualquer sucesso corporativo que ele já tivesse alcançado. Tenho tantas perguntas. Então vamos começar com um café, disse Rachel, mas num lugar que sirva um café melhor do que o do Mel. 6 meses depois, Rachel estava na cozinha do centro comunitário que David discretamente a ajudara a abrir, observando Lily ajudar a servir o almoço às famílias que mais precisavam. O Second Chances Café não era uma instituição de caridade. Era uma parceria. Rachel dirigia os programas com a sua licenciatura em serviço social, que finalmente tinha concluído. Enquanto David fornecia financiamento e experiência empresarial sem alarde ou oportunidades para fotos, a amizade deles cresceu lentamente, cuidadosamente construída em conversas durante jantares comuns e histórias partilhadas sobre sonhos de infância e desilusões adultas. David soube da morte do pai de Rachel, das suas dificuldades na escola de enfermagem, da sua determinação feroz em dar a Lily uma vida melhor. Rachel soube da infância solitária de David, da morte da mãe dele quando tinha 16 anos, do casamento que fracassou porque o sucesso não conseguiu preencher os espaços vazios onde deveria haver conexão. "Mãe, o Sr. David está aqui!" gritou Lily, correndo para a janela. Ela gostou imediatamente de David, atraída pelas respostas pacientes dele às suas perguntas intermináveis e pelo interesse genuíno dele pelos desenhos e histórias escolares dela. David entrou carregando sacolas de compras, tendo aprendido que aparecer com comida era a melhor maneira de ser útil sem ser intrusivo. "Quantos hoje?" perguntou ele, arregaçando as mangas. 43 famílias, disse Rachel, amarrando o avental, e a Sra. Rodrigues vai trazer os seus famosos tamales. Eles trabalharam lado a lado servindo refeições e ouvindo as histórias de pessoas que estavam reconstruindo suas vidas. David descobriu que a riqueza só tinha sentido quando tocava rostos individuais, esperanças individuais. Rachel aprendeu que a bondade podia assumir muitas formas e que aceitar ajuda não diminuía a sua força. "Sabes", disse David durante um momento de silêncio, "nunca te agradeci devidamente." Rachel levantou os olhos enquanto limpava as mesas. "Por quê?" "Por salvar a minha vida 2 vezes. Uma vez no restaurante e outra quando vieste ao meu escritório." A voz de David era suave, sincera. "Eu estava a morrer naquela torre de vidro e nem sabia." "Nós salvamos um ao outro", corrigiu Rachel. "Este lugar, o que estamos a fazer aqui, eu nunca poderia ter imaginado antes."
Mais tarde naquela noite, depois do centro fechar e Lily adormecer, Rachel e David sentaram-se nos degraus do apartamento dela, observando o pôr do sol pintar o céu com cores suaves. Os repórteres já tinham ido embora há muito tempo. As manchetes foram esquecidas, restando apenas duas pessoas que encontraram algo precioso em um lugar inesperado. Alguma vez pensaste no que teria acontecido se não tivesses trabalhado naquela noite? Perguntou David. Rachel refletiu sobre a pergunta. Acho que nos teríamos encontrado de alguma forma. Pessoas que precisam do mesmo tipo de cura acabam por se encontrar. David acenou com a cabeça, compreendendo que a sua ligação não se baseava na gratidão ou na culpa, mas sim no reconhecimento da solidão na outra pessoa e na decisão de fazer algo a esse respeito. A minha mãe costumava dizer que os anjos vêm disfarçados de pessoas comuns, fazendo coisas comuns com corações extraordinários. Mulher inteligente, Rachel disse que teria adorado este lugar. Adoraria você. À medida que as estrelas apareciam no céu escuro, Rachel sentiu a profunda satisfação de uma vida que havia encontrado o seu propósito. E David sentiu algo que nunca esperava. Paz que não dependia de conquistas ou aquisições, mas da simples alegria de ser conhecido e valorizado por quem ele era, não pelo que possuía. Se gostou desta história de amizade inesperada e segundas oportunidades, lembre-se de curtir este vídeo, partilhar as suas ideias nos comentários sobre a bondade na sua própria vida e inscrever-se para mais histórias comoventes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Às vezes, as mudanças mais bonitas vêm dos atos mais simples de carinho.